よく聞こえない。時間になりましたので、お題目の参照から始めていただいてよろしいでしょうか。はい。Okay. Bonjour, everybody. Please put your palms together in Gassho. Let's chant Nam-myoho Renge-kyo 3 times. Pessoal, bom dia. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Can I start now? Yes. Okay. Today, I would like to go into chapter 2, Expedience of the Lotus Sutra. Whenever we hold the services at the temple, we chant the beginning part of the chapter 2, don't we? This chapter is the main part of the first half of the Lotus Sutra, as we shared together at the first lecture. It begins as Myoho Renge Kyo Hoben Pondai ni Niji Se Son Ju Sammai Anjo Niki Go Shari Hos. Right? You chant like this, right? Yeah. Yep. And which means in English, but in Portuguese or English, thereupon the word honored one means Buddha. Thereupon the word honored one emerged quietly from his samadhi and said to Shariputra. What does Buddha say to Shariputra? Buddha says that the wisdom of the Buddhas is profound and immeasurable. The gate to it is difficult to understand and difficult to enter. No one understands it. Therefore, I have been using expedient means to lead people to highest teaching of mine. Buddha said this without being asked by anyone, which is very unusual. He continues, "Stop, Shariputra. I will say no more, because the real aspect of all things and matters can only be understood between Buddhas. The real aspect of all things and matters consists of the appearance, nature, entity, power, activity, cause, relation, result, effect, and its consistency from beginning to end." This part is Shoho Jisso, Shoi, Shoho, Nyoze So, Nyoze Sho, Nyoze Tai, Nyoze Riki, Nyoze Sa, Nyoze In, Nyoze En, Nyoze Ka, Nyoze Ho, Nyoze Honmatsu, Kukyoto. Okay, please translate. Então, hoje, né, ele vai entrar, né, no capítulo 2, chamado Expedientes do Sutra do Lótus. Então, sempre que a gente faz alguma cerimônia no templo, né, e também nas nossas casas, a gente recita a parte inicial do capítulo 2, não é mesmo? Né? Então, este capítulo é a parte principal da primeira metade do Sutra do Lótus, né, como a gente estudou lá na nossa primeira aula. Né? Então, esse capítulo ele começa assim: Myoho Renge Kyo Hoben Pondai ni Niji Se Son Ju Sammai Anjo Niki Go Shari Hotsu, né? E prossegue. Então, em português, a tradução dessa parte é mais ou menos assim, né? Então, o honrado pelo mundo, que é o Buda, emergiu silenciosamente de seu samadhi e disse para Shariputra, né? Então, o que o Buda disse para o Shariputra? Né? O Buda, ele disse o seguinte: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão para ela é difícil de entender e difícil de entrar. Ninguém pode entender. Portanto, tenho utilizado meios expeditos para levar as pessoas para o meu maior ensinamento.
Então, o Buda, ele falou isso sem que ninguém tivesse perguntado nada para ele, né? Então, isso é bastante incomum. E aí ele continua, né? O Buda, ele fala, para Shariputra, não vou dizer mais nada, né? Porque o real aspecto de todas as coisas e todos os assuntos só pode ser entendido entre os Budas, né? Então, o real aspecto de todas as coisas consiste em aparência, natureza, entidade, poder, atividade, causa, relação, resultado, efeito e sua consistência do início ao fim, né? Isso é aquela parte do final, né? Que começa shouho ji so shouii shouho nyose so nyose sho e assim por diante. Hai. Okay, so the shoi shouho nyode so nyode sho nyode tai nyode riki nyode san nyode in nyode en nyode ka nyode ho nyode honmatsu kyoto means the real aspect of all things and matters consists of the appearance, nature, entity, power, activity, cause, relation, result, effect, and its consistency from beginning to end. This part is very important, and it is called the 10 suchnesses. 10 elements came out, right? Coming out. Then 10 suchnesses. Before the Lotus Sutra, Buddha was always preaching his teaching to people according to their capacity, so that his teaching was always different according to the audience. That is why there are so many sutras that are teaching so many different ways and things. However, this time, in the Lotus Sutra, Buddha begins preaching his Dharma without being asked by anyone. This means that Buddha will preach his supreme Dharma, which is universal and eternal. It's not according to someone's or some people's capacity. Yes, this is the content of Buddha's supreme enlightenment, and no one, and one of the two most important dharmas in the Lotus Sutra. Let's study this part deeply together. Okay? O pessoal está reclamando aqui na internet que o som está meio baixo. Eu acho que é por causa da máscara que está dando uma abafada no som aqui, tá, pessoal? Vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Aí, se não melhorar, me avisem, por favor. Então, bom, ele disse, né, que esse shouho ji so, né, então é o aspecto de todas as coisas, todos os assuntos, né, que é a natureza, entidade, poder, atividade, causa, relação, resultado, efeito e a consistência do início ao fim. Né? Então, essa parte é muito importante e ela é chamada de as 10 talidades. Né? Antes do Sutra do Lótus, o Buda, ele sempre pregava os ensinamentos para as pessoas de acordo com as capacidades delas, né? De forma que os ensinamentos eram sempre diferentes de acordo com a audiência que o Buda estava se referindo. Né? Por isso, então, que existem muitos sutras que estão ensinando tantas coisas de tantas maneiras diferentes. Né? Só que dessa vez, o Buda, ele começa a ensinar o seu Dharma sem que ninguém tenha pedido nada. Né? Então, isso significa que o Buda, ele vai pregar o seu Dharma supremo, né? O Dharma que é universal e eterno. Então, não é algo que está de acordo com a capacidade de alguém ou de algum grupo de pessoas. Né? Então, esse é o conteúdo da suprema iluminação do Buda, né? E um dos mais importantes dharmas contidos, na verdade, um dos dois mais importantes dharmas contidos no Sutra do Lótus. Então, a gente vai estudar essa parte profundamente juntos. Hai. So Buddha preaches a very important Dharma about the real aspect of all things existing around us and all of matters happening around us. But this time, why don't we just think and talk about the human beings specifically? Because if we have to think about all things and matters in this world, that is too much. So let's think about 10 elements that Buddha mentions on human beings in this part, okay? Então, o Buda, ele prega um Dharma muito importante, né, sobre o real aspecto de todas as coisas que existem ao nosso redor e dos assuntos que acontecem ao nosso redor também. Mas só que dessa vez, né, porque a gente não apenas pensa e fala sobre os seres humanos especificamente, né, por que a gente tem que pensar sobre todas as coisas e todos os assuntos do mundo,
né? Será que isso não é demais para a gente pensar? Então, agora a gente vai pensar a respeito desses 10 elementos que o Buda ensinou, aplicados aos seres humanos, né? Por enquanto. Vai. The first element Buddha mentions is the appearance. Appearance means looks. You have your looks. I have mine. Everyone has their looks, right? Okay. Então, o primeiro elemento que o Buda menciona é a aparência. Então, a aparência significa o aspecto, né? Então, eu tenho o aspecto, você tem o de vocês, todo mundo tem o seu próprio aspecto, certo? Vai. The second element is the nature, which means for human beings, personality. You have your personality. There's no one who doesn't have any personality in this world, right? Então, o segundo elemento é a natureza, né? Que quer dizer personalidade. Então, você tem a sua personalidade, né? Não tem ninguém que não tenha personalidade nesse mundo, não é mesmo? Vai. The third element is entity, which means body for human beings. Body. You have your body that has your looks and personality inside. Everyone in this world has their bodies that has their looks and personality. So far, we talk about something we can recognize, such as looks, personality, and body. From now on, I'll talk about phenomena that looks, personality, and body can make. O terceiro elemento é a entidade, né? A entidade quer dizer o corpo. Então, você tem um corpo que tem uma aparência externa e internamente tem a personalidade. Então, todo mundo nesse mundo, né, tem seus corpos que têm as aparências e as personalidades. Então, até agora, a gente falou sobre algo que a gente consegue reconhecer, né, como a aparência, personalidade e o corpo. E, a partir de agora, então, ele vai falar sobre os fenômenos que a aparência, a personalidade e o corpo juntos conseguem fazer. Vai. If you have the body that has your looks and personality, your body has power, which is the fourth element. It doesn't matter how much power you or what kind of power you have or anyone else has. Anyway, you have power, which also means ability. Okay. Então, se você tem um corpo que tem aparência e personalidade, então o seu corpo ele tem um poder, né? Que esse é o quarto elemento. Não importa que tipo de poder que você tem ou qualquer outra pessoa tenha, né? De qualquer forma, nós temos um poder, né? E esse poder ele quer dizer tipo uma habilidade, né? Para fazer alguma coisa. Vai. Then, if you have power, you can make actions, which is the sixth element, activity. And if you can make an action, your action causes something, right? That is the seventh element. Then your action causes to create relations to something, which is the eighth element, relation. Then the relation creates the result, and the result makes some effects, which is the ninth element. Então, se você tem o poder, você pode fazer ações, né? Essas ações, na verdade, ele falou que é o sexto, mas é o quinto, acho que ele pulou ali. Né? Então, as ações é o quinto elemento, né? Que é a atividade. Se você faz uma ação, então sua ação causa alguma coisa, não é mesmo? Então, esse seria o sexto elemento. Então, a sua ação causa a criação de relações com alguma coisa. Então, esse é o sétimo elemento, a relação. Então, a relação cria um resultado, né, que seria o oitavo elemento. E o resultado traz alguns efeitos, né, que seria o nono elemento. Hai. The last element is consistency from beginning to end. Appearance, which means looks, nature, personality, and entity means body, are visible, or you can feel and recognize it. And these are the beginning, right? The consistency of beginning to end is beginning. Other six elements are
invisible movement of phenomena, and they are the end, the consistency from beginning to end. Buddha says that anyone has these 9 elements equally, and we are living based on these 9 elements equally and consistently, which is the 10th element. You have these 10 elements and act based on them. Everyone else does. And Buddha also has these 10 elements and acts based on them. That means Buddha and you, I, we are ultimately the equal. O último elemento é a consistência do início ao fim. Então, a aparência, a natureza e entidade são visíveis, né? E a gente pode sentir e reconhecer essas coisas, né? Então, isso é o começo, né? Os outros 6 elementos são movimentos invisíveis dos fenômenos, né? E é chamado, então, de fim, né? Começo e fim. Buda diz que qualquer um tem esses 9 elementos igualmente, né? E nós estamos vivendo baseados nesses 9 elementos de forma igualmente consistente, né? Que é o 10º elemento, então. Então, você tem esses 10 elementos e age com base neles. Então, todo mundo faz isso, né? E o Buda também tem esses 10 elementos e também age com base neles. Então, isso significa que o Buda, você, eu, todos nós, né, somos iguais, em última análise. Now we have studied the meaning of the 10 elements in this part. Then, why do we always chant this part 3 times? Is it because chapter 2 is much shorter than chapter 16, so that repeating the chapter 2's last part 3 times and adjusting the length of the sutra chanting? No, no way. There is a reason that we repeat that part 3 times. The reason is to see these 10 elements in 3 perspectives. The 3 perspectives are 1, non-attachment, 2, temporality or a reality, and the middle way. Ok? Então, agora a gente estudou o significado desses 10 elementos. Né? Então, por que a gente sempre recita esses 10 elementos 3 vezes? Né? Porque o capítulo 2 é muito curto, e aí é mais curto que o capítulo 16, e aí tem que repetir a última parte do capítulo 2 para ficar assim, mais equilibrado a duração da recitação do sutra, né? Sem chance, ele disse, né? Há uma razão pela qual a gente repete essa parte 3 vezes. A razão é que a gente precisa ver esses 10 elementos partindo de 3 perspectivas. Né? As 3 perspectivas são não apego, a temporalidade ou a realidade, e, o último, o caminho do meio. When we repeat this part the first time, we see these 10 elements with a mind of non-attachment. We are living in this world with so many attachments in our daily life, aren't we? So non-attachment means to try to get rid of all attachments in our minds, in your mind, or in other words, to empty your mind. So some people call this emptiness too. If you see these 10 elements with the mind of non-attachment, which all the prejudice you had is abandoned. Everyone is equal, don't they? Everyone has these 10 elements equally and act according to these 10 elements equally. As we shared before, you, I, we, and even Buddha are all the same and equal. Everyone's life is the same weight. Okay? Quando a gente repete essa parte pela primeira vez, nós estamos vendo esses 10 elementos a partir da mente do desapego. Né? Nós vivemos esse mundo com muitos apegos em nossa vida diária, não é mesmo? Então, esse apego significa que a gente tenta se livrar de todos os apegos à nossa mente.
né? Ou em outras palavras, a gente tenta esvaziar a nossa mente. Então, algumas pessoas também chamam isso de vazio, né? Se você vê esses 10 elementos como a mente do desapego, todo preconceito que você tinha, então, é abandonado, né? E todos se tornam iguais, não é mesmo? Todos têm esses 10 elementos igualmente e agem de acordo com esses 10 elementos igualmente também. Como a gente falou antes, você, eu, nós e até mesmo Buda, somos todos a mesma coisa e somos todos iguais. Então, a vida de todo mundo tem o mesmo peso. Hai. Second time, repeating, second time, we see these 10 elements with the mind of temporality, which means reality, I would say. Reality means this world we are now living, where we are struggling and suffering with many problems. We even have to be attached to many things. This world is also filled with so much prejudice too. However, we are living in this world. People are living in this world and cannot escape to anywhere else. This world is real and the reality matters to us. Then we see the 10 elements with the mind of reality, although we equally have them and act according to them equally, we are all different from each other. For example, you have your looks and I have mine. We have looks equally, but we look different. There's no one who looks exactly you in this world. Although you may find someone looks like you in this world. Not only that, we have different personality and body. If we have different bodies that have different looks and personalities, we have different power. Different power makes different actions that cause different relations. The different relations create different results, and the different results make different effects. Although we have these 10 elements equally, consistently, we are all different from each other. Isn't that true? Okay. Então, a segunda vez que a gente repete, né, os 10 elementos, a gente vê eles com a mente da temporalidade, né, que significa, ele diria, a realidade. Né? A realidade é que esse mundo no qual a gente vive é um mundo no qual a gente luta e sofre, né, com muitos problemas. Então, a gente é apegado a muitas coisas. Então, esse mundo também, ele é preenchido com bastante preconceitos, né? Mas nós estamos vivendo nesse mundo. As pessoas estão vivendo nesse mundo também, e nós não temos para onde escapar, a gente não tem como ir para algum outro lugar. Né? Esse mundo, ele é real, né? E a realidade é importante para nós. Então, a gente vê os 10 elementos com essa mente, né? A mente da realidade. Embora, igualmente, embora a gente tenha, né, tenha todos os 10 fatores e sejamos iguais a partir dos 10 fatores, e a gente possa agir da mesma forma, né, partindo desses 10 fatores, na verdade, nós somos todos diferentes uns dos outros. Né? Então, por exemplo, eu tenho a minha aparência e você tem a tua. Né? Ambos temos uma aparência, um aspecto diferente, mas nós parecemos diferentes. Né? Não tem ninguém que se pareça exatamente como você nesse mundo. Né? Você pode até encontrar alguém parecido com você, né? Mas não igual. Né? Não só isso, né? Nós temos personalidades diferentes, nós temos corpos diferentes. Né? Então, se nós temos corpos diferentes, nós temos diferentes aspectos e personalidades. Né? Nós temos poderes diferentes. Né? Então, poderes diferentes fazem ações diferentes que causam relações diferentes. As diferentes relações criam resultados diferentes, os diferentes resultados produzem efeitos diferentes. Então, embora a gente tenha igualmente esses 10 elementos de forma consistente, nós somos todos diferentes uns dos outros, não é mesmo? Hi. Then, we human beings tend to be attached to the difference. We sometimes think that the difference is not good, although the truth is that everyone is different.
We are originally and basically different from each other. No one is the same as you. We need to be aware of this truth. Think, if all the people in this world are aware of this truth, there should never be so much trouble and problem going on. Okay? Então, nós seres humanos, nós tendemos a nos apegarmos às diferenças, né? Nós às vezes pensamos que a diferença não é boa, ou seja, tem que ser todo mundo igual, embora a verdade seja que todo mundo é diferente. Nós somos originalmente e basicamente diferentes uns dos outros. Ninguém é como você, né? A gente precisa estar ciente dessa verdade. Então, a gente tem que parar para pensar, né? Se todas as pessoas do mundo estivessem conscientes dessa verdade, então não haveria razão, né, para tantas dificuldades e problemas estarem acontecendo no mundo hoje. Right. Now, let's go back to the sutra. The third time, repeating third time, we chant the part, we chant it with the mind of this time, middle way. To see the 10 elements with the perspective of the middle way means to understand that everyone is different, but all people's lives are the same weight. In short, everyone is different, but all also the same. This sounds contradiction, but it is the universal and eternal truth. If you really understand it, your mind will become so peaceful and most of the problems in your mind will be gone because this is the content of Buddha's enlightenment. Okay? Agora vamos voltar ao Sutra, né? Então, a terceira vez que a gente repete os 10 fatores, que a gente recita eles, nós recitamos, então, com a mente do caminho do meio. Né? Ver os 10 elementos sobre a perspectiva do caminho do meio significa entender que todos são diferentes, mas que a vida de todas as pessoas tem o mesmo peso. Né? Em resumo, quer dizer que todo mundo é diferente, mas também igual. Né? Isso pode soar um pouco contraditório, mas é uma verdade universal e eterna. Né? Se você realmente entender isso, a tua mente vai se tornar muito mais pacífica e a maioria dos seus problemas, né, vão desaparecer de sua mente, né? Porque esse é o conteúdo da iluminação do Buda. Right? That's what Buddha Shakyamuni wanted to tell us. That's the reason Buddha talked to his smartest disciple, Shariputra. However, even his smartest disciple could not understand it at first. But don't worry, Shariputra understood at the end of this chapter. This chapter is actually very long. At the end of this chapter, Shariputra finds out that he will be able to become a Buddha, and Buddha assured him of this. Okay? Então, isso, né, é o que o Buda queria nos dizer, né, a respeito dessa igualdade e diferença ao mesmo tempo, né? Então, essa é a razão pela qual o Buda, ele conversou, né, ele se dirigiu ao seu discípulo mais inteligente, que era Shariputra. No entanto, né, mesmo o discípulo mais inteligente do Buda não conseguiu entender o que ele estava querendo dizer a princípio. Mas não é para a gente se preocupar, né? Porque Shariputra, no final deste capítulo, ele consegue entender o que o Buda estava dizendo. Este capítulo 2, na verdade, ele é um capítulo muito longo. Né? No final do capítulo, né, Shariputra, ele descobre que ele também vai se tornar o Buda, e o próprio Buda Shakyamuni garante isso para ele. Right. Chanting sutra is not just your chanting sutra thing. Whenever you chant a sutra, Buddha is using your mouth to tell you his dharma. So if Buddha tells Shariputra that he is able to become a Buddha, that means Buddha is telling you that you will be able to become a Buddha. Buddha wants you to be aware that you will become a Buddha. That's why he tells Shariputra at the beginning of chapter 2, the real aspect of all things and matters can only be understood between Buddhas. We are one of them. Okay? Então,
quando a gente recita o sutra, não é assim, somente a gente está recitando o sutra, né? Sempre que nós recitamos o sutra, o Buda, ele está usando a nossa boca, né, para falar o Dharma dele para nós, né? Portanto, se o Buda está falando que Shariputra vai conseguir se tornar um Buda, isso quer dizer que a gente também é capaz de nos tornarmos Budas. Então, o Buda, ele quer que nós estejamos cientes de que nós podemos nos tornar Budas também. Então, é por isso que ele diz para o Shariputra, no início do capítulo 2, né, o verdadeiro aspecto de todas as coisas e assuntos só pode ser entendida entre os Budas. Aí. Now you are aware that you have been told by Buddha that you will be able to become a Buddha, aren't you? Believe it or not, he's saying this whenever you chant chapter 2 of the Lotus Sutra. And my explanation of the 10 suchnesses hasn't done yet. Next time, in order to understand it deeper, we will share about the 10 realms in our minds, which will lead you to understand why we chant Nam-myoho Renge Kyo. Okay, thank you for sharing, and I see you next month. Obrigado. Então, assim, agora nós estamos cientes, né, de que o Buda nos disse que nós também seremos capazes de nos tornarmos Buda, não é mesmo? Então, a gente acreditando nisso ou não, ele está dizendo isso sempre que nós recitamos o capítulo 2 do Sutra do Lótus, né? Então, a minha explicação a respeito desses 10 características, desses 10 fatores, ainda não terminou, né, a explicação dele. Da próxima vez, para a gente entender isso mais profundamente, vamos estudar junto a respeito dos 10 reinos que existem dentro das nossas mentes, né? Então, isso vai levar a gente a entender o porquê nós recitamos Nam-myoho Renge Kyo, né? Então, ele agradece por ter compartilhado esse tempo junto com ele, e a gente se encontra novamente no próximo mês. Thank you, Sensei. So if there have any questions, please feel free to ask me. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar. Né? Vocês também podem. There is one question here about Sidney. He asked, from the perspective of the 10 suchness, is it easier to begin to understand Ichinen Sanzen? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, is that the question? Yes, is that the question? Yes, I'm explaining Ichinen Sanzen, but I have to explain it in order, right? Mm-hmm. The first thing we need to understand is the 10 suchnesses. Mm-hmm. And also, the perspectives are not counted as the 3,000 things, but still very important thing to know. Yeah. So next time I'll explain about 10 realms, and then it will develop to the explanation of Ichinen Sanzen. Yes. Então, a pergunta aqui foi assim, né, que de uma perspectiva dessas 10 talidades, né, é mais fácil de começar a entender Ichinen Sanzen. Então, ele falou, né, a resposta dele foi que ele está explicando sobre Ichinen Sanzen agora, né, só que e precisa ter uma ordem, né, precisa começar de algum ponto, de alguma parte, né, então ele está começando a falar sobre as 10 talidades, depois na sequência ele vai falar sobre os 10 reinos, e aí a gente vai aos poucos, né, entendendo melhor e falando mais sobre Ichinen Sanzen. Ok? Alguém tem alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu tudo, 100%? I think that today everybody is, they are shy. Shy. Shy.
Don't worry, at the Hokekyoji Temple, in Sao Paulo, they can ask any questions to Reverend Okuda later, yeah? Falou que não é para se preocupar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é para vocês perguntarem qualquer coisa para o Reverendo Okuda depois. Ah. Ah. Oh. Quer falar alguma coisa? No. I think that chapter 2, in fact, is very difficult to understand, especially. But don't worry, I'll tell you. Yeah. I'll tell you one thing, right? In chapter 2, only person who understood was Shariputra. Yeah, then Shariputra asks Buddha to break it down to make more people understand. And then chapter 3, there's a parable, and after Buddha says that parable, more people understood. And then chapter 4, another parable by disciples who understood that thing. And then more people understand. And chapter 3, 4, 5 to 10, or all are trying to explain this to make more people understand. So don't worry if you don't really understand what's going on or what is he talking about, but don't worry. No, you are just one of the audience in Mount Sacred Eagle, and you understand if you follow this lecture. Yeah, don't worry. Yes. Ele falou assim que não é para a gente se preocupar, porque na verdade no capítulo 2 Buda fala para o Shariputra, né? E ele fala dessa maneira, e Shariputra consegue entender só no final, né? Ninguém mais tinha entendido nada, né? Então depois, no capítulo 3 é uma parábola, um pouco mais de pessoas entendem, depois o capítulo 4, depois o capítulo 5, e as pessoas aos poucos vão sendo levadas assim a entender melhor, né? Então, se a gente não entendeu nada agora, não é para a gente se preocupar, né? A gente é só mais um na audiência do Buda lá que ficou boiando, né? Não entendeu nada. Então, assim, aos poucos a gente vai conseguir entender melhor se a gente conseguir acompanhar, né? Todas as aulas. Na nossa prática diária, quando a gente faz o Gongyo e recita, é uma prática um pouco mais profunda do que quando a gente faz Gongyo? Okay. So there is that question. He asked if when we chant the sutra, is something like the Buddha using our mouth to teach us. So it means that the practice of chanting the sutra is deeper than chanting Namu Myoho Renge Kyo. Oh, Namu Myoho Renge Kyo is the essence of the Lotus Sutra. Next time I'll explain the 10 realms, right? And then it will develop to Ichinen Sanzen, and that time I'll explain. Yeah, why we chant Namu Myoho Renge Kyo. Então, ele falou que Namu Myoho Renge Kyo é a essência do Sutra do Lótus, né? Então, próxima vez ele vai falar sobre os 10 mundos, e aí a gente vai conseguir entender melhor, né? O que quer dizer Namu Myoho Renge Kyo, mas Namu Myoho Renge Kyo é a essência do Sutra, né? Acho que é por isso mais profundo, né? I have a question. Yes. Sometimes this Junyose seems to me very similar to that 12-fold links of Juninen.
It's very similar. I don't know Mm. if it is similar or not. I think it's different. Mhm. Yeah, I think it's different. I'll tell you the truth, okay? Okay. Don't be shocked, yeah? Okay. There's 10 suchnesses in the Lotus Sutra, translated to Chinese, yes, from Sanskrit to Chinese. Yeah, translated by Kumarajiva. Yeah, but if you go to Sanskrit original Lotus Sutra, there's no 10 suchnesses. Only five what? Mhm. So everybody says, oh, that's not Buddha's teaching. No, actually Buddha's teaching. So the 5 what was written in original Sanskrit, the Lotus Sutra, right? And then already Nagarjuna was a person who defined the non-attachment in Mahayana Buddhism. Yeah, he's like a founder of Mahayana Buddhism. He already broke down 5 what to 9 elements. And then Kumarajiva was originally a Theravada Buddhist monk, but when he met a Mahayana Buddhist monk under Dangarjuna's, Juganha. Yeah. And he changed his mind, and he finally Kumarajiva became a Mahayana Buddhist monk. And he studied 9 elements. And then when he translated the Lotus Sutra from Sanskrit to Chinese, he wrote 10 suchnesses. And at GE in China, he established that his GE Tentai teaching, right? Yeah, based on which teaching is the supreme, or superior, or not superior, but universal, or he studied everything and he put the Lotus Sutra on the top. So this is not different from original one, but Dangarjuna and Kumarajiva, they developed the concept of five what. So it's not the 10 suchnesses, not from 12 Junin. I mean, yeah. I was going to send you a personal article I wrote about the five what and 10 suchnesses to you, but yeah, I'll do it later. Yes. Ok. Então, ele falou assim, né, que ele vai... O quê? Ah, tá, desculpa. A minha pergunta foi assim, que para mim, às vezes, me parece que esse ensinamento das 10 talidades, 10 fatores, se parece muito com aqueles 12 elos de interdependência. Eu perguntei se é isso mesmo, se é parecido. Ele falou que não, né, que é diferente, né, que ele falou que a gente pode ficar chocado quando ficar sabendo disso, mas só que desses 10 fatores, eles não estão no Sutra em sânscrito, né? Isso foi criado, na verdade, por Kumarajiva, né? Então, no Sutra em sânscrito, ele tem só 5 porquês, né, falando a respeito disso, né? Então, Nagarjuna, na verdade, que pegou esses 5 porquês e desenvolveu, né? Então, Nagarjuna, ele foi uma pessoa um monge, né, muito importante, que ele defendeu a ideia do vazio, do não eu, né, dentro do budismo Mahayana. Então, ele formatou, né, ele pegou esses 5 porquês e transformou nesses 9 fatores, né? Então, Kumarajiva,
que foi quem traduziu o sutra, né, do sânscrito para o chinês, inicialmente ele era o budista Hinayana, e aí ele virou Mahayana quando ele teve contato com um monge, né, que era seguidor de Nagarjuna. E aí ele estudou com esse monge a respeito desses 9 elementos, né? E aí, quando ele traduziu o Sutra do Lótus, ele transformou isso em 10 elementos, né, em 10 fatores. E aí, baseado nisso, né, o grande mestre Ti, né, o Tiantai, ele estabeleceu o seu ensinamento, né, baseado no qual ele baseou, né, a superioridade e inferioridade de todos os sutras com o Sutra do Lótus assim no topo, né? Então, não é que esse ensinamento dos 10 fatores seja diferente do que está no sutra em original, né? No sutra original. Na verdade, é Nagarjuna e Kumarajiva que eles desenvolveram esse ensinamento, né, para tentar explicar melhor para as pessoas, né, o que o Buda ensinou, né? Então, não é que as 10 qualidades vieram desses 12 elos de independência, né? É outra coisa, né? Hi, Sensei, thank you. Mais questões? Mais perguntas? ルフィノさん、何かありますか？ Não escutou, né? ルフィノさん、何か質問ありますか？質問ないです。でも、はい。But I feel today lecture is very, very nice. Yeah. The part that you might say that when we chant the sutra, it's like the Buddha telling us that we are all can attain the Buddhahood. We are all have the Buddha nature. Yeah. So sometimes we just doing our chanting, like never realize about this. Yeah, just chanting, and then we didn't know even what is the meaning why we are doing the chanting. But today it's remind us again that actually when we are chanting, the Buddha is telling us, and then this is very, very, very nice, I think. Yeah, just like you are in front of the Buddha and the Buddha telling you that you have the Buddha nature, you can attain the Buddhahood in the future. Yeah, it's something like that. Yeah, so I feel very touched in this part. Thank you. Então, o Kuda Sensei perguntou, né, se ela tinha alguma dúvida. Ela falou que ela não tem nenhuma dúvida, mas que ela achou muito legal a aula de hoje, né, principalmente essa parte que falou, assim, que quando a gente está recitando o sutra, é o Buda falando através da gente, né? E que a gente muitas vezes recita e não para pensar sobre isso, né? Então, ela achou essa parte muito importante e que tocou, assim, bastante ela, né? Um ponto importante para a gente pensar e lembrar. Ok. Queria fazer uma foto, né? Fazer uma foto, né? Aqui, vou pegar tudo. Sensei, Yes. Sensei, can we take a picture? Because you are in a television, a very big television in front of everybody, so we would like to take a picture with you. Okay. Vem todo mundo aqui na frente, né? You are in Brazil now. A gente olhando para a TV? Só um pouquinho, Felipe. Só um minutinho, só deixa eu tentar colocar ele aqui na tela. Só a gente parar de falar e falar alguma coisa. Tá aparecendo 2 agora. Aí, pronto. Vamos. Então você vira.
Todo mundo virar a tua cara. Acho que é melhor você acabar assim. Quer aparecer? Não, Ah. Eu acho que então é isso, a gente pode encerrar já, né? 最初にありがとうございます。また、岡山津山椒で、終了していただきます。 Okay, so please put your palms together in the show. Let's Namyo Horenge 3 times. Namyo Horenge Kyo. Namyo Horenge Kyo. Namyo Horenge Kyo. ありがとうございました。 Obrigado. Obrigada. ありがとうございました。 Okay, so, ciao. Obrigado, Sensei. Tchau. Ciao. Thank you very much. Thank you. Thank You're you. very welcome. Okay, good night. Good night. Good night. Bom dia. Okay. Okay, ciao. Thank you.